Bem, vamos receber o presidente do Brasil. Fala, abençoados! Bem-vindos ao canal Christian Views. Esse debate pegou fogo. Quem consegue expor melhor seus argumentos à luz da palavra de Deus? Assista até o final e considere se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas. E deixe sua opinião nos comentários. Tiago, vamos lá, cara, você acha que a igreja não exagerou? Você acha que o papel da igreja é esse mesmo? Você acha certo os pastores colocarem os candidatos no púlpito na hora do culto para falar de política e tal? Olha, pastor, eu acredito que sim, né? Eu vou dar os meus motivos pessoais para isso, tá? Por assim dizer. Primeiro ponto é o seguinte, em muitas confissões de fé, muitas religiões, nem sequer existe essa questão de que se vale a pena ter um candidato, alguém que represente você num parlamento, numa casa de leis, num executivo, etc. Porque já está pressuposto que as pessoas têm o direito de participar do debate público, do debate político. Então eu acho isso importante. Acho que, inclusive, nesse sentido, até mesmo as vozes progressistas dentro da igreja que sempre existiram, contribuíram para tirar essa amarra do povo evangélico de não participar da política. Acho que eu reconheço essa contribuição. Ocorre que, ao longo dos anos, a coisa foi sendo... houve uma tentativa de conduzir a igreja a certos caminhos. Digamos assim, sabe aquela frase, tem que combinar com os russos, tem que combinar com o povo? Não combinou. Então, acabou havendo um escalonamento de lideranças que não conversavam na linguagem do povo e que não tinham muita coisa em comum. Então, assim, quando a gente pega... vou dar um exemplo aqui da minha história de vida, tá? Eu fui uma pessoa próxima, digamos assim, em termos de ouvinte e leitor do Ariovaldo Ramos. Eu tenho uma trajetória de militância de esquerda. Eu participei do movimento estudantil. Eu estive próximo quando da fundação do PSOL. Vi muitas palestras do Plínio de Arruda Sampaio, de Luiz Helena aqui em São Paulo. Eu estava lá no meio, participei de tudo isso. E naquela época havia uma retórica, havia uma maneira de se construir a política de cima para baixo, que era uma coisa muito assim, uma retórica do tipo nós contra eles. Uma retórica do tipo, nós somos o bem e o outro lado é o mal. Uhum. E esses exageros retóricos dentro do movimento estudantil, dentro das escolas, dentro das universidades, criou uma certa estrutura de, como eu posso dizer, de aparelhamento ideológico tal, em que as pessoas começaram a achar que, por exemplo, inclusive pessoas que hoje estão dentro do movimento de esquerda, todo mundo de direita é fascista ou nazista ou etc. Então você criou, do outro lado do pêndulo, uma visão muito simplista e muito beligerante em relação às coisas. Eu acho que a eleição do Bolsonaro, a criação do Bolsonaro enquanto produto político eleitoral, ela vem responder a décadas de uma hegemonia ideológica dentro dos centros de produção cultural, centros universitários, etc., em que você tem uma sensação de estagnação, sabe? Então, só para finalizar, eu acho que o Bolsonaro foi uma resposta a uma hegemonia ideológica de esquerda que já gerou uma sensação de estafa por aí. E a igreja, pastor, essa é uma posição que eu tenho com outros amigos que são progressistas. A igreja, ela não está vagando no espaço sideral. A igreja está aqui agora. Se nós estamos numa sociedade polarizada, essa polarização vai entrar na igreja. Ok. Brega. Olha, eu venho de um tempo em que, e até pelo tempo de Igreja Batista, os batistas em geral, naquele tempo, de 50 anos atrás que eu estou falando, nós tínhamos alguns princípios, e um deles era que jamais um político ocupasse o púlpito de uma comunidade local para defender a sua ideia, sua ideologia, seu partido ou coisa que o valha. Lembro-me bem do meu pastor que, quando se aproximavam épocas de eleição, a orientação era, você pode ficar da porta para fora fazendo a sua campanha, mas jamais aqui dentro e no púlpito jamais. E isso nunca aconteceu de fato, e eu fui ordenado em 1983, pastorei 2 igrejas batistas por um bom tempo, e no meu púlpito nunca houve a presença de um político fazendo uma campanha, fosse de que ideologia fosse ou partido fosse. Embora, a partir dos anos 80, com as campanhas pró-direta já, né, que eu sou de uma geração antes da do Tiago, né? O Tiago falou do PSOL para cá, eu sou de uma geração antes, né? Eu vi o nascimento do PT, né? Nos anos 70, já estava no mercado de trabalho, enfim, né? Embora numa igreja tida como conservadora, hoje até fundamentalista, mas a minha caminhada em paralelo, desde sempre,
foi com um viés de centro para a esquerda e às vezes em algum momento bem à esquerda, por conta da pauta da esquerda que sempre me atraiu, desde sempre, desde menino. Até porque cresci numa igreja conservadora, fundamentalista, em que eu não tinha voz. E a minha pergunta para o meu pastor era que se aquele era o único jeito de ser crente, que eu achava uma chatice. Se não tiver outro jeito, eu não sei onde é que eu vou parar. Mas tinha um outro jeito. Enquanto pastor, eu participei, junto com Ariovaldo, com o Caio e com outros irmãos e irmãs, de uma caminhada que nós chamávamos uma caminhada da turma da caminhada, que militava em prol das diretas já, que militava em prol do Estado Democrático de Direito, em prol das pautas humanitárias, em prol das pautas climáticas, dos excluídos, das minorias, enfim. Eu fiz parte desse caminho até o impeachment do Collor, porque houve a eleição e elegemos o Collor, e fizemos parte até quase no final dos anos 90, bem envolvido. Para encerrar, não me lembro de um tempo em que a tal igreja evangélica brasileira tenha se envolvido tanto, abraçado tanto e, no meu modo de entender, nesse sentido, perdido tanto enquanto comunidade de fé, enquanto seguidores de Jesus de Nazaré. Eu tenho para mim que as igrejas CNPJ ganharam muito, porque em algum tempo começaram a utilizar candidatos de suas próprias comunidades para serem despachantes de suas comunidades na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, buscando na os Câmara interesses. Federal. Quer dizer, iam para defender suas teses ou seus interesses. E isso é uma coisa que para nós, para mim particularmente, nunca aconteceu. Conquanto, nesse mundo paralelo onde a vida acontece, eu sempre estive ao lado daqueles que eu entendia serem pessoas seguidoras de Jesus, sal e luz da terra, e que defenderiam aquilo que era justo. Aquilo que era justo. Não com justiçamento. Não, que era justo à luz, inclusive, do Evangelho. Então, assim, acho sim que a igreja exagerou e muito. Fala, abençoados. Gostou do que viu até agora? Então segura firme, porque a melhor parte do vídeo ainda está por vir. Aqui, no nosso canal, você encontra debates bíblicos profundos e pregações transformadoras. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe o seu like, isso nos ajuda a alcançar mais vidas. E compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos ouvir você e crescer juntos na fé. O melhor está por vir. Nesses últimos tempos. Volto com você aí, Cortez. Eu entendo o seguinte, o pastor estava falando uma coisa muito interessante agora, que lembrou de algo que eu li recentemente sobre Eduardo Galeano. Ele escreveu um livro clássico, né, nos anos 70, chamado As Veias Abertas da América Latina. Quando eu tinha meus 17 para os 18 anos, eu li esse livro e falei, meu Deus, é isso. Né? Que era aquela coisa da exploração da América Latina pelos colonizadores que vieram aqui, aquela coisa da exploração dos recursos naturais, os brancos privilegiados, os indígenas que eram inocentes, tão puros e tal. E o Eduardo Galeano, infelizmente faleceu há pouco tempo, mas o Eduardo Galeano, na sua fase mais madura da vida, ele fez uma reflexão, ele fez uma autocrítica, dizendo o seguinte, olha, eu não me arrependo de ter escrito As Veias Abertas da América Latina, mas hoje eu não leria o meu livro. Primeiro porque a prosa de esquerda, as palavras do Eduardo Galeano, a prosa de esquerda é chatíssima, aquela coisa da luta do bem contra o mal, um pouco maniqueísta, um pouco... Pequeno contra o grande. Viciada nesses termos aí, que às vezes parece que é um conto da Walt Disney, assim, né? Então ele falou, eu não leria de novo, não me arrependo de ter escrito, mas não leria de novo. E eu faço uma reflexão de que a política é um pouco mais complexa do que aquilo que eu coloquei no livro, que nem sempre o pobre, o marginalizado, o mais humilde, não é sempre também a vítima passiva do que está acontecendo. Às vezes, inclusive, e a gente sabe disso, às vezes a pessoa que está passando por uma situação de constrangimento econômico, social, etc., existe uma contribuição ativa dela, né? Então o Eduardo Galeano, ele colocou essa reflexão, ele disse, olha, a gente tem que sim lutar contra a miséria, né? Temos que lutar contra a pobreza, mas assim, a gente não vai chegar naquele outro mundo possível que todo mundo, né, sonhou, eu sonhei na minha juventude, porque existe a natureza humana, pastor, e aí entra na parte que eu sou realmente, assim, muito focado na antropologia cristã, né, que é o pecado que nos macula, o pecado que nos tira a possibilidade de construir o paraíso na Terra, né? Eu me preocupo que muitas vezes a gente pode, de fato, às vezes você falar assim, não, tem pessoas do lado da direita que acham que o Bolsonaro vai resolver o Brasil, que é a grande solução, e isso é um exagero realmente, tá? O exagero retórico do discurso. Agora, por outro lado, a gente teve aí décadas na igreja de pessoas que estavam colocando os mesmos clichês do Eduardo Galeano dentro da igreja.
Às vezes eu escuto alguns sermões de pastores progressistas e tal, e eu fico lembrando desses clichês do Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano fez essa reflexão, fez essa autocrítica, que olha, a política é um pouco mais complexa do que isso, do que a esquerda lá nos anos 80, 70 dizia que era. E muitos pastores não chegaram nessa reflexão ainda, entendeu? Eu acho que isso, pastor, é o motivo pelo qual surge um Jair Bolsonaro com uma avalanche, com uma força na sociedade, não só dentro da igreja, tá? Foi uma coisa geral. Eu mesmo, no começo dos anos 2000, por aí, meados dos anos 2000, quando o Bolsonaro surge enquanto personagem político, digamos assim, eu detestava o Jair Bolsonaro. Eu achava horrível, eu achava a retórica dele horrível, tal. Mas depois você vai vendo que do outro lado, você tem também a retórica de uma Gleisi Hoffmann, de um José Dirceu, de aquela coisa que parece que ninguém saiu do Rosário e tal. A esquerda não saiu dos DCEs, a esquerda não saiu do Congresso da UNE de 68 ainda. Então é claro que do outro lado vai surgir o Jair Bolsonaro. Carlos Bragantino. Olha, é óbvio que todos temos razões nos temas que defendemos, né? Não obstante, o que eu chamo a atenção não é necessariamente para aquilo que eu concordo com você, que todos precisamos ser autocríticos à medida que o tempo passa, né? É óbvio que eu não sou o mesmo cara de quando tinha 18 anos, né? Eu vou fazer 70, eu não sou o mesmo cara. Então acho que a autocrítica pessoal, social, comunitária, política, ideológica, ela é necessária o tempo todo, e há que se atualizar, né, esses pensamentos, obviamente. Embora, quando se fala em atualizar algo relacionado ao texto bíblico, há uma comoção geral, como que aconteceu com o meu amigo querido, né? Então, assim, o que eu penso é que eu lamento que a esquerda tenha dado tanta brecha para que surgisse algo como o ex-presidente. Eu lamento, porque o discurso dele é um discurso violento, agressivo, nada pacificador, nada igualitário ou que busque equidade. Enfim, o discurso dele, se não é aquilo que ele é criticado pela grande maioria, é muito próximo disto. O discurso, o gestual, o modo como fala, a presença que tem, tudo indica para algo que eu particularmente não consigo identificar como características boas de seguidores de Jesus de Nazaré. Para mim, seguidores de Jesus de Nazaré precisam estar nos ambientes da sociedade, em todos os ambientes, mas sendo sal e luz, sendo perfume de Cristo e levando adiante aquilo que para mim deve levar aquele que carrega o Evangelho. Quem carrega o Evangelho precisa carregar os critérios, as características, o discurso, a fala e, sobretudo, a prática de Jesus, que foi, obviamente, em direção aos desvalidos, aos menosprezados, aos diminuídos, aos apequenados, aos excluídos, àqueles para os quais não se tem olhos, não é? Então, você ter alguém comandando uma nação com esse pensamento, né, que foi o que vimos, inclusive durante a pandemia, né, o deboche que se viu, que se ouviu a partir dele, enquanto milhares de pessoas morriam e milhões ficaram enlutadas nesse país, de modo que nós, pastores, ainda cuidamos das sequelas disso. Particularmente eu lamento que isso tenha acontecido. Eu sou daqueles que lamento o fenômeno Bolsonaro. Lamento o fenômeno bolsonarista. Gostaria que continuássemos tendo debates de direita e esquerda, de centro-esquerda, centro-direita e até de anarquismo, se for o caso. Enfim, coloca na mesa. Mas que nós não beirássemos ter uma recaída que nós vimos pelo mundo afora e que culminou com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra e com tantos outros males e mortes. Eu particularmente não tenho alegria pela morte de ninguém. De ninguém. Parece-me que nem o Senhor tem. O Senhor diz, não me alegro com a morte de ninguém. De ninguém. E tudo que para mim gera algo que tem a ver com a morte, mesmo que seja em palavras, que mata pessoas, contraria o Evangelho. E eu lamento que, parece-me, não contraria a igreja evangélica, mas contraria o Evangelho. Ok. Tiago. Eu concordo que, por exemplo, a gestão da pandemia foi um erro. Foi um erro. Aquilo que, do ponto de vista retórico, da postura pública, foi totalmente reprovável, inclusive... dentro você fala da minha gestão família, da pandemia, isso. Do que você está falando? Eu tô falando de você você subestimar que realmente morreu muita gente, que realmente foi uma tragédia, que a doença existiu, e que houve uma série de erros aí de gestão, que eu não sou militante, então eu tenho que reconhecer quando existe erro e houve erro, nesse caso aí, muito claro.
Agora, o pastor falou uma coisa aqui que ele tem razão, mas eu costumo dizer hoje, pastor César Cavalcante, um dos grandes problemas do debate político brasileiro se chama falsa percepção da realidade. Então, assim, muitas vezes eu debato com pessoas de esquerda que estão dizendo assim, poxa, mas olha, a gente tinha que estar discutindo uma pauta programática, a gente está discutindo um projeto de país, e o bolsonarismo, qual é o projeto de país, qual é a pauta programática, etc. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, da parte da esquerda, existe um problema estrutural muito grande, pastor. Eu lembro da minha formação, sou formado em sociologia, eu lembro de lidar com autores, de pensadores de alto calibre da esquerda. Então, você tinha Caio Prado com Formação do Brasil Contemporâneo, você tinha Sérgio Buarque de Holanda com Raízes do Brasil, você tinha Gilberto Freire com Casa Grande Sem Sala, você tinha o professor Francisco de Oliveira, que eu conheci pessoalmente, você tinha Florestan Fernandes, você tinha uma galeria de pessoas altamente qualificadas discutindo o Brasil, pensando o Brasil. Hoje, quais são as referências da esquerda? É o Felipe Neto? É o Janones? Então, assim, a decadência intelectual da esquerda é uma coisa assustadora. E isso também impede que haja um debate de alta qualidade. Né? Eu não consigo ter com uma pessoa, com um militante do lulista hoje, por exemplo, um debate para falar, da mercantilização da educação hoje. Eu não consigo ter esse debate, porque essa pessoa está preocupada com pronomes neutros e violência digital de gênero nas redes sociais. Que não são pautas das pessoas comuns lá fora, né? Então a gente tem uma falsa percepção da realidade, inclusive, vou dizer uma heresia aqui, tá? Mas inclusive é o seguinte, o Lula ele é considerado aí o grande personagem da esquerda brasileira, que reúne todos, né, os partidos de esquerda, as forças de esquerda ao redor dele, mas se a gente for analisar friamente, o Lula é menos um personagem de esquerda e mais aquela figura do velho populista que a América Latina tanto gosta. Ele é aquela coisa do Perón, sabe? Juan Perón na Argentina, o cara que governou a Argentina na década de 50, década de 70, aí deixou sucessores. Dos 12 últimos presidentes da Argentina, 9 se consideravam peronistas. Então, é aquela figura do caudilho, do populista que reúne todo mundo ao redor da mesa para conversar. Então, o Lula é o cara que, ontem ele estava conversando com o Sarney, hoje ele está beijando a mão do Alcolumbre, aí ele está se reunindo daqui a pouco com os caciques do MDB, que ele disse que deram um golpe na Dilma. Ele reúne todo mundo, os caciques da elite econômica, elite política brasileira ao redor da mesa para poder governar. Eu não vejo no Lula, pessoa física, CPF, um reflexo do pensamento clássico da esquerda brasileira, que é um pensamento que vinha sendo construído com todos esses autores que buscavam a ideia de uma reforma estruturante no Brasil. Não teve reforma estruturante. Bolsa Família dá dinheiro para pobre, comprar comida. Então, assim, a gente tem o BNDES, só para eu concluir aqui, pastor, a gente tem um BNDES que libera a marca mais notável do BNDES foi em 2010, foi liberado 170 bilhões do BNDES foi liberado para o desenvolvimento nacional. Só que esse dinheiro ficou entre algumas pequenas grandes corporações. Esse dinheiro ficou retido ali entre Andrade Gutierrez, JBS, Braskem. Então, assim, e aí, enquanto ele faz isso, o Lula é o cara que ele concilia as elites brasileiras, ele concilia os grandes empreiteiros, os grandes banqueiros, que lucraram muito no primeiro e no segundo mandato dele, ele concilia o grande empresariado através do BNDES, pega os caciques da política e fala, vamos governar junto. Desculpa, eu não consigo ver nisso uma preocupação com os pobres, aquele discurso clássico da esquerda. Eu vejo o velho populista mequetrefe da América Latina. Que o Mário Vargas Llosa dizia que o problema da América Latina é gostar de caudilho. E o problema do caudilho é não gostar do povo, é gostar do poder. Bragantino. Eu também já passei por algo que eu acho que é muito importante para discutir esses temas, né? Eu já desromantizei a política no meu coração há muito tempo. Eu estou nessa fase também, pastor. Como desromantizei outras tantas instituições que são absolutamente necessárias para a organização social, mas elas não são perfeitas, nenhuma delas, nem a família, né? Tanto defendida e proclamada, né? Pela comunidade de fé em geral, mas eu não sou mais romântico nesse sentido. E para mim, tudo que você acabou de dizer é da maior importância. Concordo com algumas coisas, outras não. Mas, de fato, nós precisaríamos de lideranças políticas que pensassem o Brasil para 10, 20, 30, 40, 50 para o futuro. Que pensasse o Brasil. Mas já não temos isso há muito tempo. E por não termos isso há muito tempo, ou talvez nunca tivemos, acabamos gerando uma pobreza quase que irreversível. De modo que, quando se critica o Bolsa Família ou qualquer projeto ou de políticas públicas que favorecem os pobres, eu particularmente sou sempre a favor, porque essa política, né, tanto de um lado quanto de outro, gerou no Brasil uma pobreza
que envergonha-nos no mundo todo, sendo a 7ª economia do mundo. Então, para mim, não há como não se ter programas para colocar o pão na mesa das pessoas. Porque é gostoso e é bom discutir academicamente, em rodas acadêmicas, os pensamentos dos teóricos mais evoluídos a respeito ou da direita ou da esquerda. É gostoso, eu até gosto disso. Mas quem vive no dia a dia com as famílias das periferias do Brasil, que eu tenho tido essa oportunidade, dizer ou criticar políticas públicas que chegam aos pobres é quase que uma sentença de morte para muita gente. Então, creio sim que se deve, junto, em paralelo com as políticas públicas, ter um projeto de Brasil, pensar um projeto de Brasil, que não necessariamente devesse ser com tendências radicais para um lado ou para o outro. Fora da polarização, né? Totalmente fora. Não, mas assim, eu concordo, mas a questão é que entra governo, sai governo, por exemplo. Vou levantar uma pauta, por exemplo, aqui entra governo, sai governo, e não, direita e esquerda. E nessa dança das cadeiras não se resolve, por exemplo, o problema da Previdência, que é um BO que o Brasil tem, é uma bomba relógio, já tá, entende? E aí por quê? Porque não é popular. Então quem vai lá mexer, o que acontece? Os velhos estão vivendo mais, graças a Deus, pode ter um efeito colateral, porque contribui pouco, vive, quer dizer, ele desfruta muito mais do que contribuiu, é uma conta que não fecha. E aí, direita e esquerda concordam com isso. Vai perguntar pro Lula se ele não concorda com isso, tem que mexer. Aí você pergunta se ele tem coragem de mexer. Pergunta pro Bolsonaro se ele não tem que mexer. Tem que mexer. Agora pergunta se mexeu. Então, passa também por essa questão de que parece que a popularidade, a hegemonia do poder é muito mais importante do que um projeto duradouro pro Brasil. Entende? Porque nisso, direita e esquerda se alternaram, mais a esquerda, né, nos últimos anos, e tá aí, o BO tá cada vez aumentando mais, aí tem que aumenta imposto, aumenta isso aqui lá e tal, porque é uma caixa que só sai dinheiro, tanto que entra não dá, é uma situação complicada também. Voltamos aqui, Thiago, eu te cortei bem na hora, né, do intervalo, mas vamos lá, passo pra você agora. Tá. O que o pastor falou sobre a gente construir um caminho para ajudar os necessitados e manter uma rede mínima de apoio social, eu acho que isso é importante. Isso não foi alterado significativamente em nenhum governo, basicamente. A própria Constituição de 89, ela prevê que você precisa ter um amparo às famílias necessitadas. Né? A Constituição brasileira prevê, inclusive, algo que não existe em outros países, que é o Sistema Público de Saúde. Para muitos países desenvolvidos do mundo não tem um sistema público de saúde. Você tem que se virar, basicamente. Então, eu acho que existe uma preocupação de proteção social. E eu concordo com essa proteção social. Eu sou alguém que eu não sou um ideólogo. Então eu não fico pensando assim, não, o Estado tem que ser mínimo, o Estado tem que ser máximo, tem que ser desse tamanho do outro. O Estado tem que ser eficiente e ajudar as pessoas, basicamente. O que eu percebo que é problemático é quando, por exemplo, você tem uma gestão da economia, como você teve no governo Jair Bolsonaro, que de fato deu uma segurada nos problemas estruturais que a gente poderia ter acumulado num período de recessão mundial, de pandemia, de uma série de desafios que poderiam ter atrasado demais o Brasil. A gente conseguiu, através de uma gestão econômica muito eficiente, segurar todo esse problema, e você criou um caminho para a estabilização econômica do país. E assim, as pessoas que têm responsabilidade para com os mais humildes, para com essas famílias que sobrevivem de programas sociais, elas acabam, por uma questão político-partidária, se opondo a muitas medidas dessas de contenção, como você falou da questão da Previdência. Se for mexer hoje na Previdência, os movimentos vão ser contra, entendeu? Vai ter gente na própria esquerda dizendo que não dá para mexer na Previdência. Então, assim, eu acho que muitas vezes no campo retórico, a falsa percepção da realidade é o seguinte, que o governo Lula pode estar ajudando mais os pobres e tal, e não está. Né? Eu vou te dar um exemplo aqui, a situação das universidades públicas do Brasil hoje. Você tem ainda a manutenção de programas, pastor, como o FIES, o ProUni, que são programas que pegam recurso público, dinheiro público, e falam assim, ó, você quer estudar numa universidade pública? Eu vou pagar pra você pra estudar lá. Né, que são parcerias públicos-privadas, que o Lula inaugurou isso no primeiro mandato dele, de 2003. Que, na verdade, é uma maneira de dar dinheiro pros tubarões do setor privado de educação. É isso, basicamente. Então, o investimento na universidade pública, ele vem decaindo na medida em que o dinheiro está sendo usado pro setor privado de educação. Qual o resultado que a gente tem, pastor? Sucateamento das universidades. A universidade teve uma contenção, decreto 12.200 do ano passado, de 2024. O governo Lula fez um contingenciamento do recurso das universidades. Então as universidades públicas ficaram sem dinheiro para pagar conta de luz, conta de segurança, conta de água. Teve universidade que ficou sem comida, sem papel higiênico. Imagina dinheiro para pesquisa e professor, não tem. Enquanto isso, o dinheiro está indo para as universidades privadas. Então, só para a falsa percepção da realidade é que o Lula está fazendo mais pelo serviço público, pelos pobres, quando na verdade ele não está. Ele está fazendo uma grande conciliação entre as políticas econômicas e políticas do país, usando essa ideia de que estou aqui ajudando os pobres, estou acabando com a fome. Faz 30 anos que o Lula disse que está acabando com a fome. Eu votei nele em 2003 porque ele disse que ia acabar com a fome. A gente tá em 2025 e ainda não deu certo. Quem não tá morrendo de fome são os irmãos batistas da JBS. Agora os pobres do Nordeste estão com problemas. Pastor Carlos. Queria voltar na proposta do tema. Claro. Né?
isso que o Tiago acabou de dizer, que para mim, óbvio, faz muito sentido, embora há controvérsias, há controvérsias, porque eu sempre penso assim, isso que você disse de falsa realidade, é verdade. No entanto, a realidade do pai de família que acorda pela manhã e não tem o pão na mesa, ela é muito real. Sim, é devastador. Ela é muito real. E seja lá como é que chegue o pão na mesa dessa família, faz muito sentido. Faz muito sentido. Para mim, para que nós pudéssemos pensar o Brasil a partir de um viés do Evangelho, para mim entra de novo, e trazendo o debate para a questão da comunidade de fé, de não necessariamente ter que ter um candidato seu, da sua denominação, da sua igreja local, coisa que o valha. Não, mas que as comunidades de fé do Evangelho promovam encontros, debates, fóruns com a sua membresia, não necessariamente com presença de políticos candidatos ou políticos eleitos que sempre estarão ali no ambiente preocupados com a próxima eleição, porque o político é isso, por isso que eu desromantizei. O político, ele é eleito hoje, no dia seguinte ele está fazendo campanha para o outro mandato. E ele está certo enquanto político. Errados estamos nós de não dar a ele uma tarefa além daquela de ser novamente candidato e continuar exercendo o seu mandato. Então, para mim, as comunidades de fé, antes de abraçar candidatos, abraçar partidos, abraçar ideologias, precisaria ter nos seus ambientes de encontros, de reuniões, e nunca jamais em ambiente de culto. Nunca jamais em ambiente de culto, mas em ambientes extras, né? Para que as pessoas, sobretudo os interessados, pudessem, liderados e bem orientados, com posições divergentes, crescerem politicamente, para que na hora do voto não caiam no risco de serem comandados, né, encabrestados e perderem a própria personalidade, a própria consciência cristã, votando em alguém que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Jesus de Nazaré propõe. Então, para mim, isso é uma tarefa da igreja, é uma tarefa da comunidade de fé. Então a ideia seria, a igreja vai trabalhar essa questão filosoficamente, ensinando os irmãos, Jesus defende isso aqui, mas não levantar um candidato e dizer esse aqui é o candidato. Seria isso? Não, eu diria até, há entre nós, da comunidade cristã, gente vocacionada para a política. O Tiago é um homem preparado para isso, e é uma vocação. E eu tenho para mim que as vocações que você tem no ambiente da comunidade de fé, com meninas e meninos que olham para o mundo com um olhar político, no melhor sentido dessa palavra, para que amanhã depois venham exercitar a política, seja assessorando ou em políticas públicas, ou mesmo se candidatando, eu diria que é uma tarefa nossa, tarefa de comunidade de fé, à luz do Evangelho. Nunca à luz de uma ideologia. Sim. Nunca. Eu concordo com isso no sentido de que a gente tem que pensar que certos princípios cristãos estão acima da polarização ideológica e partidária, principalmente da partidária e da visão que a gente tem das coisas mundanas, digamos assim, né? Então eu vou dar um exemplo. Hoje é 31 de março, a gente vai estar falando o dia inteiro sobre a ditadura militar, né, que teve início em 31 de março de 64, etc. Eu sempre, quando eu entro nesse assunto, eu apanho de todos os lados, porque a minha percepção é a seguinte: a gente está negando fatos históricos, eu estou fazendo uma autocrítica à direita. A gente nega fatos históricos da história do país para manter uma narrativa que nos é mais atraente. Ao passo que hoje a esquerda também nega fatos da ordem política atual para manter uma narrativa de normalidade. Então vou dar um exemplo aqui. Eu talvez seja a única pessoa de direita que, dentro desse espectro bolsonarista, que eu fui assistir o filme Ainda Estou Aqui. Eu assisti no cinema, gostei. Filme muito competente, a direção muito competente, roteiro muito competente, os diálogos. E aquela história, pastor, é a história de um homem, Marcelo Rubens Paiva, que foi retirado da sua casa, arrancado da sua família pelos militares, sem o devido processo legal, sem um inquérito policial. O Estado brasileiro chegou a dizer que não tinha ele sobre a sua guarda, não tinha ele sob sua tutela. Ele foi jogado nas masmorras do Estado, torturado, morto, o corpo jamais foi encontrado. Um absurdo. Aqui na rua de trás, né? Aqui na Casa atrás. Branca. Então, assim, como cristão, você não pode concordar com isso, qualquer que tenha sido o
crime, entre aspas aqui, tá? O crime praticado pelo Marcelo Rubens Paiva, qualquer que tenha sido, não existe justificativa para o que aconteceu com ele. Por outro lado, o que está acontecendo hoje no país, em que pessoas também estão sendo presas sem o devido processo legal, sem saber nem sequer do que elas estão sendo acusadas, jogadas na cadeia, condenadas a 15 anos porque passou um batom numa estátua, porque vandalizou uma porta, uma fachada de um estabelecimento público, isso também é absurdo. Então, assim, como cristão, a gente tem que ter um compromisso, primeiro, com a verdade, segundo, com a dignidade humana. Não houve dignidade humana para os presos políticos da ditadura militar, e não está havendo dignidade humana para com os presos do 8 de janeiro. Isso eu falo como cristão, não estou falando como militante político, ideológico, nada disso. Então, esses princípios que tem que nortear a nossa caminhada. Aí a gente enviesa mais, abre mais o tema, né, do que se a igreja exagerou ou não. Mas eu volto aqui com uma pergunta direta, e aí o nosso tempo agora está bem curtinho. Tiago, você acha que a igreja tem que apoiar um candidato PF, uma pessoa física? Certo. Ou não? Ela tem que pregar a ideologia do cristianismo? Ou você acha que ela tem que levantar a bandeira e falar, isso aqui é nós, o candidato é número tal? Você fala que é como se alguém fosse personificar o reino de Deus na personificar o discurso cristão. Como fez o Bolsonaro, como aconteceu, né? Com muitas igrejas na época do Bolsonaro. Não, eu acho que não. Eu acho que a igreja tem que ter total liberdade para apoiar quem estiver no debate público que seja minimamente próximo daquilo que a igreja defende. O que eu vejo com certa cautela, com certo cuidado, é a gente colocar nas costas de alguém a missão de ser o porta-voz de Jesus na política. Isso eu acho que não pode ter nem do lado do Bolsonaro, nem do lado da esquerda. A gente não pode ter essa missão. Eu queria só falar uma coisa. A gente tem, hoje no Brasil, 43 milhões de pessoas sem saneamento básico. O pastor estava falando da questão do... Aí eu vou ter que cortar, porque eu queria fazer rapidamente essa mesma pergunta pro Brigantini. Brigantini, você acha que a igreja tinha que apresentar um candidato como se isso aqui é o representante dos valores do evangelho, o número dele é tal? Não, nunca, eu diria. Eu tenho para mim que a igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto comunidade de fé, ela tem uma responsabilidade no que diz respeito ao evangelho e criar meios, modos, enfim, para que a sua membresia busque ter consciência sobre a existência, sobre a vida, sobre a política, sobre tudo aquilo que for necessário. O evangelho é portador de uma boa notícia para todas as áreas da vida. E em isso sendo ensinado na comunidade de fé, cada irmão, cada irmã terá consciência de fazer a sua escolha segundo a sua consciência e o evangelho. Não sei, parece que a turma hoje cristã de esquerda, mas quando chegou em 2002, houve um apoio pessoal ao Lula, né? Então, tanto dos irmãos que hoje apoiam o Bolsonaro, quanto aos que hoje estão à esquerda. Mas parece que na época de 2002, houve uma junção, meio que todos os evangélicos. O Lula já foi o candidato à igreja, né? É verdade. Há tempos atrás. Então, eu acho que assim, a gente está fazendo aqui um debate mais de alto nível, mas tem pessoas que dentro das igrejas que é por oportunidade. Entendeu? Em 2002 o Malafaia estava com o Lula. Depois ele teve com o Bolsonaro, depois voltou. Então eu não vejo uma questão programática. Mas em 2008, a Marina é 2008? Marina é 2000, não. Marina é 2014. A Marina é Dilma, né? 2000 Então. Não 2009, foi antes. 2010, 2012, sei lá. Mas na época da Marina, que é uma evangélica mesmo, a Marina é da igreja. Não houve esse apoio, né, e tal. Mas vamos lá. Infelizmente, nosso tempo é curto. Quando tá começando a ficar bom, a gente tem que encerrar.